Javier Milei, presidente da Argentina, deu um discurso impressionante durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e que tem repercutido na imprensa, nas redes sociais, por toda a internet. E por uma simples razão. Foi absolutamente histórico. Jamais um líder mundial dessa estatura, neste evento, defendeu com tanta propriedade e clareza as ideias e os princípios de liberdade, destacando a superioridade empírica e moral do capitalismo de livre mercado. Não o capitalismo de laços, não o capitalismo de Estado, aquele modelo em que empresários, confabulando com políticos, se aproveitam para benefício próprio, mas sim a livre iniciativa, que nos últimos 2000 anos foi capaz de tirar milhões, dezenas, centenas de milhões de pessoas da pobreza, trazendo prosperidade para o mundo inteiro. E ainda mais especial que esse discurso memorável tenha sido proferido nesse palco do Fórum Econômico Mundial, porque é um evento frequentado por líderes mundiais, políticos, pessoas influentes, pensadores, acadêmicos, empresários, e que tem uma influência enorme com o poder de moldar políticas nos seus respectivos países ao redor do planeta. E nos últimos anos, muitas das agendas defendidas neste evento são realmente nocivas à liberdade, restringem a liberdade, trazendo mais pobreza, menos prosperidade, mais intervencionismo ou mais socialismo, nas palavras utilizadas pelo Javier Milei. E eu quero destacar alguns trechos importantes, mas recomendo que se assista na íntegra, porque vale a pena. Mas começando aqui com a repercussão que tem dado, que de fato é incrível, aqui o Elon Musk compartilhou o discurso no Twitter, dizendo o seguinte: boa explanação sobre o que faz países mais ou menos prósperos. Mais de 31 milhões de visualizações. E na própria página do Fórum Econômico Mundial no YouTube, aqui nas transmissões ao vivo, no dia de ontem, aqui a conversa com o presidente de Israel, Isaac Herzog, 5 mil visualizações. Ou então da França, Emmanuel Macron, 15 mil. A presidente aqui do Banco Central Europeu, 9,6 mil visualizações. Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, 6,3 mil. O próprio Klaus Schwab, 4,6 mil. E aí vemos Javier Milei, 225 mil visualizações. Bem mais, inclusive, que o presidente da Ucrânia, aqui o Zelensky, que teve apenas 13 mil visualizações. Então, assim, é incrível o alcance e o impacto que está tendo essa mensagem do Milei. E começando logo aqui com o primeiro trecho, vamos lá, logo no início, importante como ele inicia o seu discurso. Então, vamos lá. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios destas duas questões. Então, o Milei já coloca de início esse pano de fundo do modelo de liberdade, que é o modelo que traz prosperidade e mais riqueza para o mundo inteiro, que o abandono desse modelo, que foi o que fez o Ocidente ser o que o Ocidente ainda é hoje, pode levar a mais miséria, mais pobreza, que é o que ele chama de coletivismo. E que nenhum exemplo é melhor que o caso da Argentina, que depois ele elabora ainda mais, que quando abraçou as ideias de liberdade, lá no século XIX, levou a Argentina a ser uma das maiores potências do planeta, e que nos últimos 80 anos foi justamente o oposto. O abandono dessas ideias que levou à decadência econômica e social do seu país. Mas aqui no próximo ponto, ele entra na parte até mais da evidência empírica do que aconteceu no mundo quando houve liberdade e empreendedorismo para a geração de riqueza. Então, vamos colocar aqui e bora. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial.
No debemos olvidar nunca que para el año 1800 cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Então, vou trazer esta evidência empírica inquestionável. Ele faz referência justamente aos gráficos sobre o PIB mundial nos últimos 2 milênios. Ele até, durante o discurso, ele menciona o famoso hockey stick, ou palo de hockey, ou o taco de hockey, que é este gráfico mostrando a produção da economia mundial nos últimos 2.000 anos, com o grande salto exponencial a partir do século XIX, com a Revolução Industrial, e esse sistema econômico baseado na liberdade, no empreendedorismo, na propriedade privada, na livre concorrência, que permitiu que os cidadãos emergissem, saíssem da pobreza, trazendo mais riqueza e um nível de vida mais elevado para todo o planeta. Ou naqueles países que cultivaram esse ambiente de ideias e institucional. E o mais incrível é que toda essa explosão de riqueza, ela aconteceu em meio a um alto crescimento populacional. Veja aqui, a população chegou a bater já 8 bilhões de pessoas, aqui o dado de 2021. Então, não apenas o mundo ficou mais rico, mas com muito mais pessoas. Então, a geração de riqueza cresceu para prover uma qualidade de vida superior, não para a mesma quantidade de pessoas, mas para um número muito maior, o que muitos malthusianos, neomalthusianos diziam que era impossível, que a população seria a pior coisa para o planeta e para as próprias sociedades. O outro dado que ele cita, que é o fim da pobreza extrema, ou a forte redução da pobreza extrema, que nesse gráfico que vai de 1820 até 2015, a população sai de mais de 1 bilhão para mais de 6 bilhões de pessoas, e o número de pessoas, o absoluto, vivendo em extrema pobreza, diminuiu ainda mais. Então não apenas diminuiu no absoluto, mas também diminuiu no relativo. Então, o que agora são cerca de 5%, como citou o Milley ali antes da pandemia, aqui no dado ainda estava ali cerca de 10%. Então esse modelo econômico traz mais riqueza e reduz a extrema pobreza. Mas o Milley vai adiante, destacando a evidência empírica, e eu quero mostrar mais um trecho dele sobre isso, depois a gente avança para outros. Então vamos lá. Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres, donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. É incrível esses dados que o Milley menciona, e a gente fez um vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui até, que tem a ver com os índices de liberdade econômica, como os países mais livres, ou com um maior nível de liberdade econômica, são mais prósperos, mais ricos, com uma melhor qualidade de vida e com uma maior expectativa de vida. E eu quero citar apenas aqui os 2 gráficos que ele menciona, ou 2 dados. Primeiro aqui, dos países mais livres, a renda per capita, que chega a quase 49 mil dólares, enquanto nos países menos livres ou mais reprimidos, apenas 6,3 mil dólares. É 8 vezes mais ou menos a diferença, não aqueles 12 que ele mencionou. Acho que até ele se equivocou, porque no discurso escrito está 8. Acho que ele mudou algumas coisas no meio da palestra. E o outro dado importante, que é a expectativa de vida, que os países mais livres têm uma expectativa de 81 anos, enquanto os menos livres, 65. São praticamente 16 anos a mais. É muita coisa. Então, realmente é inegável a diferença entre os países mais livres e aqueles mais reprimidos, tanto em nível de riqueza quanto de expectativa de vida. Mas o Milley vai além, abordando também outros pontos, e o principal deles, que é definir
o que ele está defendendo, por que ele está nesse palco defendendo essas ideias e que ideias são essas. Então, vou colocar esse trecho fundamental e vamos lá. Ahora bien, para entender que venimos a defender es importante definir de a qué hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina, el profesor Alberto Venegas Lynch, dijo que dice: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. É espetacular ele citar, inclusive, o grande Alberto Venegas Lynch, tanto o pai quanto o filho. E eu quero estressar esse ponto porque é fundamental para que os termos sejam muito bem definidos. Então, aqui temos o seguinte, abre aspas, o libertarianismo é o respeito irrestrito pelo projeto de vida dos outros, baseado no princípio da não agressão em defesa da vida, da liberdade e da propriedade dos indivíduos, cujas instituições fundamentais são a propriedade privada, os mercados livres da intervenção do Estado, a livre concorrência, a divisão do trabalho e a cooperação social, onde você só pode ser bem-sucedido servindo aos outros com produtos de melhor qualidade ou melhor preço. Em outras palavras, o capitalista é um benfeitor social que, longe de se apropriar da riqueza dos outros, contribui para o bem-estar geral. E aí o Milley acrescenta, o empresário bem-sucedido é, na verdade, um herói. E, novamente, não um empresário no sistema de capitalismo de laços, aquele que está confabulando com políticos em troca de favores, e sim aquele que realmente trabalha para empreender num ambiente de livre concorrência, servindo aos seus semelhantes. E o que é importante é contrastar essa ideia de liberdade, que é a liberdade definida pelo libertarianismo, que é a ausência de coerção. Basicamente é isso, é a ausência de coerção. E que difere da ideia de liberdade no sentido marxista, que define como a possibilidade de fazer o que se quer. Ou seja, se eu tenho dinheiro, se eu tenho recurso, eu posso escolher e fazer o que eu quiser. Quando a liberdade definida pelo libertarianismo é a ausência de coerção. E, curiosamente, é justamente os países que têm mais liberdade, ausência de coerção, que acabam promovendo um ambiente que os indivíduos podem fazer mais o que querem, porque gera muito mais riqueza. Mas voltando aqui mais um trecho importante do Javier Milley, agora quando ele fala sobre as batalhas criadas pelos coletivistas ou socialistas, depois que a batalha pelo registro histórico, pela superioridade, essa foi perdida porque é inegável a riqueza gerada por esse sistema. Então, vamos lá. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Um comentário nesse trecho que é fundamental e tem a ver com os princípios do libertarianismo, que é justamente a igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei.
Então a lei deve ser aplicada igualmente para todos, sejam homens, sejam mulheres. Então é mais importante ainda destacar esse trecho. E agora o próximo, que é também um dos que tem tido um impacto fundamental no mundo moderno e é uma agenda que tem dominado o debate público e muitas políticas públicas. Então vamos lá para o próximo e prosseguimos. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Aí quando ele fala dos organismos internacionais, certamente ele também está apontando para eventos como esse, o Fórum Econômico Mundial. Mas o que é importante neste trecho é que, de fato, a defesa do meio ambiente, mudança climática, transição energética, muita coisa está entrando nessa agenda e o resultado final é justamente mais coletivismo, socialismo, intervenção estatal. A solução para os problemas do meio ambiente, reais ou aparentes, acaba sendo sempre mais Estado. É mais taxação para que o Estado possa resolver. Quando, na verdade, esses problemas foram e serão resolvidos por mais geração de riqueza, por mais empreendedorismo, por mais livre mercado. Esse é o melhor ambiente para a solução dos problemas da humanidade, inclusive para preservar o meio ambiente e os recursos escassos. É mais livre mercado e não mais estatismo, coletivismo. Mas vamos aqui colocar outro trecho importante, aqui já estou me encaminhando para o final, são mais 2 trechos, aí a gente encerra. Vamos lá. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Aqui é fundamental, e é importante que ele tenha tocado nesse ponto, porque quando se fala que um país está se tornando mais socialista, muitos têm essa noção equivocada de que não, então é o socialismo pela definição essa antiga, que é a propriedade dos meios de produção nas mãos do Estado. E é uma definição arcaica que não condiz com a realidade. É mais importante entender socialismo como intervencionismo ou coletivismo, e que são políticas que defendem o Estado como o grande solucionador dos problemas e não a livre iniciativa. E no caso das falhas de mercado, aqui ele entrou num ponto até mais teórico de economia, mas que é fundamental, porque é o marco analítico que tem enviesado a interpretação da realidade e proposto as soluções, novamente, mais intervencionistas, colocando o Estado como a resposta por todos os males, quando a solução é mais mercado, é mais livre iniciativa. E não no sentido de que a solução é perfeita, mas sim que é nesse ambiente de concorrência e de tentativa e erro e de respeito à liberdade e à propriedade privada que as melhores soluções são criadas. E é nesse ambiente que realmente surge a inovação tecnológica capaz de gerar tanta riqueza e um nível tão alto de qualidade de vida como vemos hoje em dia. Mas deixa eu voltar aqui mais uma vez ao trecho que não acabou e é importante. Vamos lá. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas,
demócratas cristianos, keynesianos, neo-keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Aqui um ponto que eu divirjo um pouco do Milei, porque todos aqueles rótulos que ele mencionou não são a mesma coisa e há diferenças substanciais, mas sim que todos eles têm algo em comum, que é a defesa desse modelo mais intervencionista, e cada um defende em maior ou menor grau a intervenção do Estado, mais coletivismo como sendo a resposta dos problemas da humanidade. E isso, de fato, eles têm em comum. E só voltando à questão de falhas de mercado, porque é um conceito teórico dos economistas, mas que é um conceito utilizado para justificar as intervenções estatais, políticas públicas para corrigir supostas falhas de mercado, quando quase 100% das vezes o problema aparente ou real vem de uma intervenção estatal que trouxe consequências não intencionadas. E aí como é que se resolve? Ah, é mais Estado. É o famoso ciclo do intervencionismo. Mas enfim, voltando agora e o último trecho, e aí já vamos encerrar. Então vamos lá. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Então aí está o discurso de Javier Milei no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. De fato, histórico, memorável, contundente e muito importante. Importante para que haja uma mudança nesse ambiente de ideias, nas ideias que vem predominando na imprensa e em fóruns como esse, que deveriam enaltecer a superioridade empírica e moral do capitalismo de livre mercado e, na verdade, estão defendendo mais coletivismo, mais intervencionismo. Então é realmente espetacular que ele tenha dito essas palavras diante dessa plateia e que está tendo um alcance e um impacto até maior do que eu imaginava. Vendo nas redes sociais, nas matérias, em quem está compartilhando o discurso do Milei, é gente de tudo que é lado, e talvez essas ideias que são valorizadas e entendidas como corretas e necessárias para o bem da humanidade, muita gente estava até com medo ou com receio de proferir com tanta clareza e tanta argumentação como fez agora o Milei. Então, absolutamente histórico. Eu vou colocar mais 2 sugestões de vídeos sobre o assunto e sobre este de liberdade econômica, recomendo que assistam. Um único a parte final que tem a ver com a tecnologia, porque é impressionante. O discurso foi em espanhol, mas fizeram uma dublagem em inglês com um aplicativo chamado HeyGen, que é surreal. Então deixa eu colocar aqui e depois eu acabo. Today I am present to inform you that the Western world is facing a significant threat. It is in danger because those who are supposed to defend the values of the Western world are co-opted by a worldview that inevitably leads to socialism and consequently to poverty and economic deprivation. Cara, isso aqui é surreal, assim, impressionante o ponto que já chegou. A inteligência artificial agora para dublagem, com a voz dele, o sotaque, mexendo os lábios. É assustador. Fico por aqui, espero que tenham gostado e volto no próximo. Valeu!